Bom dia! Bom dia, minha gente! Cá estamos para iniciarmos mais um dia. E cá estou novamente lutando com o YouTube. Cada dia é uma coisa, né, gente? É assim mesmo. É assim mesmo. E por enquanto eu acho que é assim que vai ser. Mas estamos aqui. Deixa eu fazer o convite para as pessoas. Venham, pessoas. Venham, pessoas. Hoje a leitura vai ser o máximo. Gente, hoje vocês não acreditam. Hoje vai ser bom demais. Porque hoje nós vamos ter receita. Como assim receita? Nós vamos falar exatamente sobre como fazer para lidar com essa... Deixa eu arrumar meu cabelinho aqui. Tem uns fios. Sim. Como nós vamos fazer? Não, nessa posição também não vai ficar legal. Para lidar com essas nossas questões, né? Então tem receita. De vez em quando eu vou falar porque tem pessoas que vão entrando, mas eu quero dizer que vocês peguem aí papel e caneta ou preparem o celular para gravar quando eu vou falar. Num determinado momento aqui nós vamos ter as perguntas que ela vai fazer, é uma prática, então, tipo a cura na prática, é isso que vai acontecer, tá bom? Então vamos lá. Parte 1, nossas raízes. Mentira! Olha eu aqui toda atrasada, gente. Nós já estamos lá na frente. Oh my God, dê nome à sua ferida, é o 2, né? Aqui. Ei, mãe, bom dia. Hoje o problema foi na câmera. Cada dia é uma coisa, mas aqui estamos. A origem das nossas feridas. Gente, peraí. Nossa Senhora. Sabe quando você fala assim, Jesus, coloca tudo no lugar, por favor? É isso que eu quero. É isso que eu tô querendo. Eu fiz anotações aqui de onde eu tinha parado, porque agora eu esqueci. Mas não é 3, é 2, né? Aqui tá no 3, ó. A origem das nossas feridas não. Paciência, por favor. É aqui, ó. Vou chegar nela. Achei. Eu tive que reiniciar o computador para tentar arrumar o problema da câmera. Não deu certo. E é isso. Muito bem, ontem a gente parou na parte que fala assim: e se investigar sua história de origem pudesse propiciar o alívio e as respostas exatas que você vem procurando o tempo todo? É o que a gente vai fazer hoje. E aí já quer dizer, né? Papel e caneta para anotar. Ou, para quem tem a possibilidade de ter 2 dispositivos, gravar áudio. Porque nós vamos ter que, na prática, perguntas que vão nos ajudar a olhar mais para dentro de nós. Então, é uma cura na prática que a gente vai ter hoje. Eu vou falar isso várias vezes, porque algumas pessoas vão entrar depois. Então, 2, dê nome à sua ferida. Todos os dias, pessoas como Natasha vão à terapia querendo conversar sobre os problemas que estão enfrentando. Tive centenas de primeiras sessões com indivíduos, casais e famílias, e essas sessões quase sempre se resumiram a: estamos sempre brigando pelas mesmas coisas e nunca chegamos a uma solução. Ou paramos de sentir desejo sexual um pelo outro. Ou ando estressada pensando sobre o meu futuro e sobre o que eu deveria estar fazendo. Ou não aguento mais tentar explicar meu ponto de vista para minha mãe. E aí, várias situações, né? E ela como terapeuta, psicóloga, também vai saber lidar com todas essas situações. Os problemas do ser humano, eles são muito parecidos, né? Muito parecidos. A maioria quer uma solução imediata, quer sair do ponto A, que é o sofrimento, para o ponto B, que é o alívio, o mais rápido possível. O que a gente precisa fazer para não brigar tanto assim? Você pode nos ajudar a encontrar uma solução? Ou
você pode nos dizer quem está certo e quem está errado? Podemos criar regras e estratégias sobre como brigar, falar um com o outro de maneira mais calma, em momentos acalorados, Tia Aline. Em momentos acalorados, expressar gratidão e fazer com que cada um veja a perspectiva do outro sobre a louça suja, os sogros ou gastar mais. E talvez nessa sessão de terapia você sinta uma sensação de alívio, como se tivesse feito algum progresso real. Mas deixe-me contar o que quase sempre acontece em seguida. O mesmo casal volta na semana seguinte contando uma história que parece muito semelhante à anterior. A jovem que não conseguia se entender com a mãe tem outra conversa com ela, mais uma vez improdutiva. E o casal que estava tentando novas maneiras de se reaproximar sexualmente se sente ainda mais desanimado quando suas tentativas fracassam. Vou mostrar a você um atalho logo no começo deste livro, tá bem? É simples, mas importante. Você já deve ter uma noção do que é, com base no que já leu até aqui, mas este é um bom momento para esclarecer qualquer mal-entendido. Então lá vai. Provavelmente há muito mais coisas acontecendo por baixo da superfície do que a questão imediata que o levou à terapia. Para fazer mudanças consistentes e duradouras, você deve entender o que está escondido. E o que está escondido são histórias de origem e dores não resolvidas da sua família que precisam de atenção, caso o que esteja acontecendo atualmente tenha uma chance de reparação e alívio. Que às vezes o problema que você está trazendo não tem jeito mesmo, né? E quando o problema não tem jeito, a gente sabe. Porque enquanto a gente está buscando uma forma ou outra, acho que lá dentro a gente sabe, eu acho que isso aqui ainda é possível. Então, por isso que a gente vai tentando, né? Se você não consegue superar com facilidade os eventos de agora, há uma razão para isso. O trabalho de cura da origem requer que investiguemos nossa família de origem para descobrir ou identificar esses pontos de sofrimento e dar nome ao que anteriormente não foi nomeado. Muito bem, em algum momento aqui, vamos precisar fazer anotações. Então, é importante que tenha papel e caneta na mão. Ok? Em mãos. Então, começando aqui um subtítulo. As origens de quem você é. Então, por onde começamos? Começamos onde você começa. Talvez não tão longe assim, mas vamos retroceder bastante. Você está prestes a aprender sobre as suas origens. Eu acho isso interessantíssimo. Interessantíssimo. Eu tive uma ideia. Eu também vou como é que fala? Colocar aqui para eu poder tirar uma foto e colocar no chat. Acho que dá uma facilitada também isso. Vamos ver aqui. Facilitada. Right. Então, vamos lá. Então, já vamos começar por aqui, né? Comecemos por sua família de origem. Trata-se do sistema familiar no qual você nasceu. E nesse sistema estão as pessoas com quem você tinha e talvez ainda tenha conexão emocional. Uma observação. Me perdi. Hoje eu tô assim, gente. Perdida, mas vai melhorar. Usarei família de origem e sistema familiar de maneira alternada nas próximas páginas. As pessoas da sua família de origem formaram a base das suas crenças, dos seus valores e da sua identidade. Quer estivessem ligadas a você pelo sangue ou não. Foi nessa família que você obteve seu primeiro aprendizado sobre quase tudo. Amor, conflito, crítica. A sua família de origem ensinou a você sobre si mesmo, sobre como se relacionar com os outros e sobre o que esperar dos relacionamentos. Talvez, como eu, você tenha tido 2 sistemas familiares, com pais divorciados e núcleos familiares separados. Pode até ter tido mais do que isso.
Aqui, vamos voltar um pouquinho. A gente vai entendendo juntas, né? Sobre essa questão de sistema familiar e família de origem. Família de origem é de onde a gente vem mesmo, pai e mãe, né? E aí, quando ela fala assim, que a gente aprendeu tudo que a gente sabe lá, é porque a gente presenciou a relação do pai e da mãe. Ou aí se separou, se teve diferente, ok. Mas para quem teve pelo menos a primeira infância junto com pai e mãe, ali se formou tudo que a gente sabe sobre relacionamento, por exemplo, entre casais. É um modelo. Seu pai fazia sua mãe sofrer, ou sua mãe se permitia sofrer, enfim, havia sofrimento por parte de um. Como que era o relacionamento dos dois de verdade, não sob aquela ótica que talvez você tenha visto. Tem que saber aqui, gente, é hora de enxergar as coisas como elas são, porque às vezes, e não sei, né, tem várias pessoas aqui de várias idades, mas muito antigamente os filhos não tinham a menor noção do que se passava por trás do relacionamento dos pais. Não era permitido para eles, não tinha essa abertura, às vezes não tinha nem essa percepção, todo mundo achava que era tudo de boa, né? Que era tudo tranquilo, que era tudo pacífico, né? E relacionamentos entre casais, não vou falar sua maioria, né? Mas pode acontecer de ter conflitos significativos. E isso marca a vida das pessoas. Então, se eu tive pais que não tiveram uma boa relação, o pai traía a mãe traía o pai, se houve mentiras, se tinha segredo entre um e outro, na cabeça da criança, isso é inconsciente, mas vai reverberar na vida adulta, na cabeça da criança, o modelo de relacionamento que existe é aquele. E aí a gente é atraído para relações exatamente iguais. Mas não é isso que eu quero pra minha vida, não. É assim, porque é uma coisa que tá fora da gente, né? Até a gente conseguir quebrar esses padrões. E hoje a gente vai enxergar um pouco a fundo. Como que é isso? Sobre esse assunto, ok? Então, peraí. Para muitos, os pais e os irmãos foram os primeiros guias. Mas para outros, uma família de origem inclui avós, madrasta, padrasto, irmãos de consideração, família adotiva, família provisória, uma tia ou um tio que morava na mesma casa, daí que você se originou, né? Tive clientes que cresceram com babás, com quem passavam mais tempo do que com a própria família, e clientes que iam para a casa dos vizinhos e ficavam por lá até às 10 da noite quando os pais voltavam do trabalho. Essas outras pessoas podem ser facilmente consideradas parte da sua família de origem. Olha só, para mim, família de origem era só pai e mãe. Origem, então, que ela quer dizer é no sentido de te dar, né, o que você aprendeu, independente de quem seja, não a vida, mas a consciência das coisas, os exemplos. E se você cresceu com vários sistemas familiares, vai querer olhar cada um deles. Aprender a se integrar e circular em múltiplas famílias não é uma tarefa fácil. Cada uma delas ofereceu a você ensinamentos específicos. Talvez você tenha recebido mensagens opostas sobre ética no trabalho, sobre a importância da educação ou sobre qual é o comportamento correto de uma criança. Você pode ter cumprido regras diferentes nesses lares, como o tempo permitido em frente à televisão, a hora de ir para a cama, o que poderia comer, as tarefas que deveria fazer. E talvez tenha aprendido a existir de maneira diferente nesses lares para se adequar às condições socioeconômicas ou às crenças religiosas de cada um. Mas o que também pode ter sido diferente é onde você vivenciou dor ou tristeza, ou sossego e alegria. Talvez tenha se sentido valorizado em uma família e não em outra. Pode ter se sentido seguro em um dos lares e aterrorizado em outro. E pode ter se sentido priorizado por um dos pais e não pelo outro. Circular por várias famílias de origem é uma tarefa difícil, mas vale a pena entender suas diferentes experiências antes de nos aprofundarmos. Então lembre-se de procurar essas histórias de origem em vários lugares, não apenas no seu lar principal. Olha só. Uma história de origem é a história sobre suas primeiras vezes. A primeira vez que lhe foi ensinado algo, a primeira vez que você observou alguma coisa com distanciamento,
A primeira vez que você ouviu algo e que teve um impacto sobre você, e o mais importante de tudo para os nossos propósitos, a primeira vez que você sofreu algum dano. E embora todas as primeiras vezes sejam importantes, o que realmente deixa uma marca é a primeira vez que algo profundamente doloroso acontece. A primeira vez que algo transforma a nossa vida ou alguém pede que mudemos quem somos. Mesmo que a memória do que aconteceu tenha sido há muito tempo soterrada. Às vezes a gente esconde tanto ou não quer aquilo, né? Que o inconsciente meio que apaga mesmo da mente e a gente não lembra, né? Qual que foi o primeiro grande sofrimento da vida de vocês? É possível lembrar? O primeiro grande sofrimento, o primeiro grande baque, o primeiro grande impacto que a família de origem causou. Eu não sei, mas eu acho que o meu foi a separação dos meus pais. Eu acho que foi. Será que foi, mãe? É meu, né? Sobre mim. Eu que devo saber, não é você, mãe. Right. Também quero ressaltar que, embora os primeiros ensinamentos que você obteve sobre amor, comunicação, limites e outras coisas tenham vindo da sua família de origem, nem sempre as histórias de origem surgem na nossa família. Elas não necessariamente se originam na sua infância. Olha, você encontrará histórias de origem e influências vindas da sociedade, da mídia, da religião, de professores, de coaches e de relacionamentos românticos do passado. Olha só, essas histórias podem ter sido escritas na sua adolescência, no início da sua vida adulta ou até mesmo há pouco tempo. Sempre que você se deparar com algo pela primeira vez. Histórias de origem costumam ser histórias de infância, mas nem sempre é assim. Estamos continuamente escrevendo e reescrevendo a narrativa da nossa vida. Agora você deve estar pensando que já sabe muito sobre esse assunto, o que é compreensível, já que você é a única pessoa que viveu de fato a sua vida. Toda vez que retrocedo e recorro ao passado, aprendo algo novo sobre mim mesma. Eu me vejo através de novas lentes e acho que você pode fazer o mesmo. Então, vamos nos aprofundar com algumas perguntas que ajudarão você a começar esse processo. Perguntas, aqui vem um outro tópico intitulado Perguntas para Começar. Agora é o momento de ter aí caneta, papel, para você fazer as anotações que vai precisar. Primeiro tem ela vai discorrer aqui um pouquinho, depois vão entrar as perguntas. Quando começo o trabalho com os meus clientes, preciso aprender como foi para eles a experiência de crescer. Quero saber sobre suas famílias de origem, a dinâmica relacional, passado e presente, as qualidades de cada membro da família, as experiências e observações que o cliente teve ao crescer e muito mais. Nessa exploração, também começamos a identificar o que eles queriam ou de que precisavam quando crianças e não conseguiram. Assunto difícil, eu sei, mas crucial para entender os desafios atuais. À medida que você for explorando o seu passado, vai acabar se lembrando de traços ou características de membros da sua família em que você não pensava havia muito tempo. Pode ser que você reflita sobre como as coisas mudaram na sua família depois de um determinado acontecimento, ou como comportamentos e crenças são transmitidos de geração a geração. Gente, eu percebo isso muito na minha vida. Tem coisas que acontecem que eu falo, isso aqui peguei de fulano. E aí quando é positivo, ótimo, mas quando é negativo a gente ressignifica, né? Faz de outra forma. Acho que não pode ficar não. Maybe here. Sugiro que você mantenha um diário por perto enquanto lê esse livro e faça os exercícios propostos. Talvez você queira anotar algo com que se identifique profundamente ou suas respostas às muitas perguntas que lhe serão feitas no decorrer do caminho. Seja gentil com você conforme começa a sua jornada.
Embora algumas perguntas possam diferir de cliente para cliente, quase sempre faço estas aqui. E aqui vão se seguir, então, as perguntas. Ei, Tina, comadre, tá boa? Estamos fazendo a leitura de um livro chamado Curando Suas Feridas de Origem. Aqui a gente vai olhar para nós mesmos, para nossa história, a história dos nossos familiares e de como isso nos afeta na nossa vida atual, no trabalho, nas relações amorosas, na convivência em sociedade. Essa psicóloga vai mostrar para nós um caminho para nos curarmos dessas questões que trazem problemas, dificuldades para as nossas vidas. E aí aqui ela vai começar com uma série de perguntas, tem muitas perguntas. A minha sugestão, como eu tô falando aqui desde o começo da live, é papel e caneta para anotar as perguntas. Ou, Júnia, eu quero só sentir agora e ir refletindo, não vou anotar. Pode pegar um outro aparelho e ir gravando. Ou então a live vai ficar gravada e você assiste depois, tá? Fica a seu critério. Mas tê-las anotadas eu acho interessante, tá? Para esse processo aqui. Inclusive, a escrita terapêutica é algo que eu faço muito uso na minha vida. Tenho cadernos e mais cadernos terapêuticos. Anotar o que a gente sente é muito importante para nos curarmos. Isso faz parte também do processo. Quem você teve por perto... Primeira pergunta. Quem você teve por perto enquanto crescia? Enquanto crescia. Até os 4 anos eu tive meu pai e minha mãe. Uma irmã. Depois, avó, tia, tios, padrinhos. Como os adultos se tratavam mutuamente? Não vou falar tudo aqui não, tá, gente? Porque não é minha terapia ao vivo. Vamos falando e vamos refletindo, né? A gente vai sentindo. Tem gente chorando muito com essas lives aqui. O processo de cura é assim mesmo, a gente chora pra caramba. Não garanto que eu não vá chorar também, mas enfim, faz parte mesmo do processo, né? E chorar, gente, bom demais, alivia, limpa, né? Deixa sair tudo mesmo que tiver pra sair. Como os adultos se tratavam mutuamente, como que você percebia, né, a relação das pessoas que conviviam nesses lugares aí com você. De que maneiras eles expressavam amor entre si? Porque daqui você tira a sua visão hoje em dia de como o amor deve ser expressado. A maneira como você via, por exemplo, seu pai e sua mãe se amando, aquele jeito que funcionava, você vai achar que isso é o normal. E se for um jeito disfuncional, você provavelmente tem uma vida amorosa disfuncional, porque você está ainda nesse repetir de padrões. Descreva seu pai para mim. Quem ele era como pessoa e como pai para você? O que você admirava e o que julgava nele? O que mais lhe agradava e desagradava? Será que tem alguém anotando? Porque não tá dando tempo, né, gente? Não tá dando tempo. Vai sentindo só, né? Ixi, meu Deus. Ai, tia Aline. São muitas perguntas. Você tá anotando? Quer que vai pausando ou você vai ver depois? Me fala. Tá anotando? Tá bem. Descreva seu pai para mim. Quem ele era como pessoa e como pai. Repito, tô repetindo já, né? Como ele era como pessoa e como pai. Porque o meu pai, ele era marido da minha mãe, ele era filho da mãe dele, dos pais dele, ele era irmão dos irmãos, ele era amigo dos amigos, ele era funcionário do patrão. Isso tudo aqui. E aqui ele era meu pai. Meu pai, meu herói, meu amor primeiro. Aqui era isso, mas ele era tudo isso, né? Então, como que você via seu pai? Como ele era como pessoa e como ele era como pai? E o que você admirava e o que você julgava nele? Porque a gente tem pontos em todas as pessoas. Não existe aqui pai e mãe perfeito. Não existe, porque somos humanos e seres humanos não são perfeitos. Então, o que você admirava no seu pai e o que você julgava nele? E Denise, bom dia! O que mais lhe agradava e desagradava? O que mais lhe agradava e desagradava?
É até bom, né, eu ir falando mais devagar, porque mesmo quem não estiver anotando nesse momento, sente, reflete, busca na memória. Às vezes a memória, gente, eu tenho 45, né? Às vezes as pessoas mais velhas, algumas coisas não vêm de imediato na memória. Mas como nós estamos formando aqui, né, essa egrégora ancestral, a gente pode receber uma força extra e de repente vem alguma coisa, você fala, nossa, tal coisa eu nem lembrava, Júlia, esse ponto, não, nem pensei, nunca pensei nisso. Agora você vai pensar e as coisas vão chegar para você, porque é o momento da cura. A gente tá aqui para isso, né? Próxima. Descreva sua mãe para mim. Quem ela era como pessoa e como mãe para você? O que você admirava e o que você julgava nela? O que mais lhe agradava e desagradava? As mesmas perguntas do pai, só que agora para a mãe. Porque é impossível ver os dois da mesma forma, né? Próxima. Responda a essas mesmas perguntas se você teve algum padrasto ou madrasta ou outras figuras parentais na sua vida. Por exemplo, você foi criado pelo seu avô, então ele fez o papel do seu pai. Ah, eu fui criada pela avó, papel da mãe. Madrasto, padrasto, a mesma coisa, como ela falou aqui, né? Então, guarda essas perguntas aí. Então, pode colocar assim, madrasta e padrasta, com esse mesmo papel. Pode colocar até uma setinha aí, para ficar mais fácil de lembrar também depois. Próxima. Houve acontecimentos que mudaram a maneira como os adultos se tratavam ou tratavam você? Houve acontecimentos que mudaram a maneira como os adultos se tratavam ou tratavam você? De repente, se houve uma separação, por exemplo, e um dos dois some, ou se depois da separação o pai ou a mãe não liga mais pro filho, então ele vai ficar se sentindo largado, né? Por uma das partes, é uma possibilidade, né? Ainda na mesma questão, quais foram esses acontecimentos e o que mudou? Quais foram esses acontecimentos e o que mudou? Próxima. Alguém da sua família teve que enfrentar algum problema de saúde mental? Saúde mental? Lá atrás, né? Porque a gente tá falando de trás, né, gente? Mãe e tia Aline. Alguém da sua família teve que enfrentar algum problema de saúde mental? Porque eu já vou fazer no meu diário aqui também, né? Saúde mental? Se tiver, eu vou ficar sabendo agora. Próxima pergunta. Esse problema chegou a ser abordado? E de que maneira? De que maneira ele foi abordado, né? Esse problema chegou a ser abordado? A família falou sobre ele, né? Foi discutido? Até onde eu sei, não. Tá bom, então, tia Aline. Esse problema chegou a ser abordado e de que maneira? É bom, mesmo que não seja do seu conhecimento que tenha havido isso, anota, né? Porque vai que de repente aparece. Porque às vezes tem coisa que a gente não sabe, né? E quando a gente, isso aqui vou falar uma coisa importante. E quando a gente se abre, igual a gente está aberta agora, para receber as informações, elas chegam até nós. Nesse tipo de processo, que é um trabalho que a gente está fazendo, né? É muito possível que coisas, inclusive, que estavam, sim, tia Aline, anota, porque pode aparecer. Coisas, inclusive, que estavam escondidas por gerações, podem aparecer do nada. Não é do nada, né, gente? Do nada, nada é. Já que a gente está aberto, vai chegar para nós. A gente não fez a prece pedindo para que a ancestralidade estivesse conosco, ela vai estar conosco todos os dias, está bem aqui agora. O tempo todo, tá? Então, curas vão acontecer e através de descobertas também isso acontece. Próxima. Houve infidelidade, traição, grandes mudanças, perdas ou mortes na sua família?
Vou repetir. Houve infidelidade, traição, grandes mudanças, perdas ou mortes na sua família? Próxima. Como isso impactou os seus familiares? Como isso impactou os seus familiares? Próxima. O que você gostaria que seu pai entendesse sobre você? E sua mãe? Essa parte, a escrita ajuda demais. Principalmente para aqueles que, como eu, não tem, por exemplo, o pai mais. Você não pode falar com ele mais. Então, você pode escrever. E aí, a gente pode, inclusive, fazer rituais, né? Escrever. Essa carta será endereçada, então, ela vai chegar até ele onde ele estiver. E depois você queima. O fogo purifica. O fogo transmuta. Ok? Fica a dica. Caso eles compreendessem essas coisas, o que você acha que seria diferente na sua relação com eles? Caso eles compreendessem essas coisas, o que você acha que seria diferente na sua relação com eles? Próxima. O que você desejava quando criança? O que você desejava quando criança? Você lembra? Muitos desejos, né? Desejo aqui pode colocar todo tipo de desejo possível, material, imaterial, emocional, enfim. Próxima. Caso tenha irmãos, como era seu relacionamento com cada um deles? Como era seu relacionamento com cada um deles? Se você pudesse dizer algo ao seu pai e isso não tivesse absolutamente nenhuma consequência, o que você diria a ele? Se você pudesse dizer algo a seu pai e isso não tivesse absolutamente nenhuma consequência, o que você diria? Por quê? Porque às vezes, por um receio de não, é meu pai, não vou falar isso, tem medo de qualquer tipo de consequência, né? Quando criança, medo de apanhar. Quando adulto, medo de ser, sei lá, banido da família, posto pra fora de casa. Ou, nossa, isso é falta de respeito, não posso falar. Muitas coisas, né? Inclusive umas que envolvem crenças, né? Talvez religiosas. Quando falam honrar pai e mãe, isso de falar o que você sente, você não está desonrando ninguém. Você está sendo honesto consigo mesmo. Obviamente que a gente sempre fala, né, amorosamente. Enfim, se você pudesse dizer algo a seu pai e isso não tivesse absolutamente nenhuma consequência, o que você diria a ele? E na mesma, o que você diria... o que você diria à sua mãe? Então, ao pai e à mãe aqui. Primeiro o pai, depois a mãe. Próxima. Qual é a sua lembrança favorita da infância? Coisa boa também tem aqui, gente. Qual é a sua lembrança favorita da infância? Engraçado que na terapia nem sempre o que parece ser bom é. Ai. Sua lembrança favorita da infância. E qual a sua lembrança mais dolorosa da infância? Qual a sua lembrança mais dolorosa da infância? Responder a essas perguntas leva tempo, requer curiosidade, abertura, coragem e vulnerabilidade. Mas ao fazer isso, você oferece a si mesmo uma visão valiosa e um contexto importante para suas experiências do passado e do presente. Então as perguntas eram essas, tá? Se tiver alguma dúvida, se quiser que eu repita alguma coisa, só falar. Então temos um dever de casa aí para amanhã e para mais, né? Forte, tia Aline. A gente tá aqui para sentir isso, né? E vamos nos curando. É assim que vai acontecendo. E você não imagina como que eu sou grata por ter você e a minha mãe aqui, abertas para esse processo. Eu me curo te curando, eu te curo me curando. Gratidão imensa, gratidão.
subtítulo: Revelação da ferida. Ok. Conforme você for mergulhando nas suas memórias, é provável que fique cara a cara com coisas que parecem particularmente desafiadoras e intensas. Isso é normal. O trabalho de cura da origem requer que você identifique e nomeie sua ferida de origem. A dor não curada e envenenada do passado que você ainda não reconheceu plenamente na sua vida. Revelar e nomear essa ferida é um dos maiores passos que você dará em direção à sua cura. De fato, quando a gente descobre, fala, agora você vai sair da minha vida. E vai com Deus. Quando ouço a palavra ferida, sempre penso primeiro numa ferida física. Lembra quando você machucava o joelho ou o cotovelo na infância? Um de seus pais provavelmente limpava o machucado, colocava um curativo e dizia que era importante arejar um pouco a ferida para ajudar a cicatrização. Celinho, bom dia! Com o tempo, uma casquinha se formava. Mas aí você batia o machucado na quina da mesa ou ficava cutucando a casquinha, como toda criança. Eu sou dessas, né? Que eu adoro uma casquinha de machucado, não posso ver, que delícia. E meu pai também era assim. E o sangramento recomeçava. A ferida ficava mais uma vez em carne viva e você experimentava a dor física. Olha, gente, como se fosse a primeira vez. Toda vez, né? Machucou. Vamos tratar, tá ficando tudo bem. De repente, plaft, a casquinha solta de novo. Deu uma topada na quina, trombou, porque sempre quando você machuca, o que acontece quando a gente machuca? Sei lá, vamos supor o dedinho. Você sempre vai bater aquele dedinho de novo. Você fala, mas não tem condições. É nós na vida, né? Peraí. A ferida ficava mais uma vez... como se fosse a primeira vez. As feridas emocionais são semelhantes. Elas se formam porque você tem uma experiência dolorosa que o afeta num nível emocional e psicológico. Não há nada que a deixe à mostra como uma casquinha, mas ela possui efeitos duradouros que se estendem profundamente. Essas feridas emocionais, tais como as físicas, são cutucadas e estimuladas a ponto de ficarem em carne viva novamente ao longo da vida. Tem certas situações que eu enfrento, que eu faço lá no terreiro, eu falo muito isso com o pai Chico, com o pai Jacinto. Mas de novo, pai Chico. De novo, pai Jacinto. Por que de novo isso? Não aguento mais não. Aí o pai Chico fala assim, mas você ainda não aprendeu, filha. E enquanto a gente não aprende, as situações vão se repetir nas nossas vidas. Muitas vezes a gente fala, essa lição aqui, tô de boa com ela. Aí vem uma prova que você fala assim, aprendi foi nada. E é assim, gente, é assim. Ao contrário das feridas físicas que se curam naturalmente, as doenças emocionais não melhoram sozinhas. Sinto muito, mas o tempo não cura todas as feridas. Pode até deixá-las mais leves e fáceis de administrar, mas dores emocionais profundas precisam da sua atenção, presença, emoção e energia intencional. É o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está aqui com intenção de mudar. E nós vamos receber dicas aqui, já começamos a receber. Porque olhar para essas questões, né, de origem, de família de origem, de infância, isso tudo requer coragem. A gente está tendo. Pode até deixar... Não, já disse aqui. E depois disso tudo, elas ainda precisarão de seus cuidados. As feridas não desaparecem, apenas se atenuam. É por isso que você não pode fingir que elas não existem. Procurar suas feridas de origem não significa sair numa busca inútil. Significa direcionar-se para a fonte da sua dor. E como grande parte das feridas emocionais tem origem no sistema familiar, vamos começar procurando ali. O que você mais queria era... Reticências, aqui é um subtítulo, tá? O que você mais queria era... Eu gostaria de começar nosso trabalho com uma das perguntas mais importantes que um terapeuta já me fez. Uma pergunta que sempre carrego comigo. O que você mais queria quando criança
e não conseguiu? Pare por um instante agora. Não pule essa pergunta. Responda com bastante calma. Eu sei que isso pode provocar muitas emoções. E sei que pensar sobre isso e responder honestamente requer muita bravura e vulnerabilidade. Mas sua resposta contém algumas informações importantes. O que você mais queria no seu sistema familiar, mas não conseguiu, provavelmente era algo que lhe seria de muita ajuda. Tá bem. Beijo, comadre. Obrigada por estar aqui, viu? Não deixe de seguir, isso aqui é muito importante. Bom trabalho. Talvez você quisesse se sentir valorizado, mesmo quando não tirava notas perfeitas. Talvez quisesse se sentir acolhido, aceito e amado por suas diferenças. Talvez quisesse se sentir priorizado. Talvez quisesse confiar na honestidade e na transparência dos adultos, ou quisesse se sentir protegido num lar que com frequência parecia assustador. Quando essas coisas não acontecem, uma ferida se abre. Então, se quiser voltar lá, né? O que você mais queria quando criança e não teve? Ou seja, você pode ter uma ferida de merecimento. Ou uma ferida de pertencimento. Ou uma ferida de priorização, de confiança, de segurança. Vamos discutir todas elas em detalhes na parte 2. Deu uma pontada no estômago. O que é a pontada no estômago? O estômago, gente, é onde fica localizado o plexo solar. E um chakra, né? Nesse ponto, exatamente, é onde nós somos afetados na nossa autoconfiança. Então, uma outra dica que eu vou deixar é para que observem as sensações físicas que vocês forem tendo durante esse processo. Nossa, eu tô toda arrepiada. Porque o corpo fala. E a cada vez que a gente tocar num aspecto que, né, a tia Aline já ficou emocionada, né? É assim mesmo. A gente toca num aspecto que vai mexer com a gente, que a gente ainda precisa trabalhar, né? E não vamos negar essas questões, porque o que a gente nega, a gente não cura. Só se a gente olhar para as coisas que elas são curadas, né? Para os sentimentos, para as emoções. Então, o que sentir no corpo, anota, sentir tal coisa. Existe um livro também chamado O Corpo Fala. Eu também tenho esse livro. Quem quiser eu posso disponibilizar também o PDF, pode me pedir que eu envie. O nosso corpo físico, ele está totalmente ligado às emoções que a gente sente e às doenças também que ele acaba manifestando, né? Então, tais situações acontecem por isso e isso. Então, é importante ligar tudo, tá vendo, gente? É muita coisa. Mas tudo é para ajudar a gente a melhorar, a evoluir, né? Então, vamos falar sobre isso na parte 2. Por ora, apenas saiba que, quando você não conseguia o que mais desejava, quando não conseguia as coisas que realmente lhe seriam úteis, aquilo provocava uma dor que precisa ser examinada. Isso não é um convite para procurar algo de ruim. Seus pais podem ter cuidado de você com todo carinho, mas talvez tenha faltado a eles ferramentas para reconhecer suas feridas emocionais. Quando fala é bom, mas ele grita e sofre. O corpo, né? Mas isso por quê? Porque está expurgando o que tem de ruim, né? As reações do corpo são para nos mostrar onde dói. Dói por quê? Qual emoção está por trás daquilo? Você descobre, cuida, trata e a coisa ou some ou atenua ou pelo menos te dá um alívio, porque você já sabe o que é. Já sei o que é, já sei o que isso aqui quer dizer, então fica melhor de investigar, não é? Ok.
Quando você não conseguia o que mais desejava... Ah, não, já até passei dessa parte, olha só, gente. E note que você não precisa ter vivido a pior das histórias para ter uma ferida. O importante é honrar sua experiência sem adulterá-la, distorcê-la ou negá-la. Esse trabalho envolve nomear a perda e observar amorosamente as partes do seu eu que precisam de atenção. Quando fazemos isso, nossas feridas se revelam. Elas vão aparecendo. Olha só. Doeu meu estômago, eu sei que aqui é o ponto, né, do chakra do plexo solar e que é o ponto da autoconfiança. Eu sei que a autoconfiança é uma coisa que eu preciso trabalhar na minha vida. Inclusive, barras de Access, Ho'oponopono, meditação específica para isso, tudo isso eu faço. Mas como é uma coisa que, né, vem, eu vou precisar ficar fazendo sempre. Mas o corpo tá me falando. Trabalha isso ainda. Trabalha isso ainda. Lembra que para manter a paz na família, Natasha guardou o segredo do pai, mas também não conseguia nomear a própria dor? Lembra que ela reprimiu a descoberta do adultério para salvar o relacionamento dos pais? Mesmo que ela não admita isso, a visão de Natasha em relação ao pai e ao casamento dele com sua mãe foi abalada naquele momento. Ela estava convencida de que seus pais eram felizes juntos, que eram apaixonados. Estava convencida de que seu pai era um homem bom e honrado. Ele chegava às 6 da tarde e amava passar o tempo com a esposa e as filhas. Enchia a esposa de mimos e gostava sinceramente de estar com a família. Natasha não conseguia conciliar o que ela testemunhara e vivenciara, o que ela acreditava ser verdadeiro sobre o próprio pai, com o homem que vinha tendo um caso extraconjugal havia anos. A sua vida, as suas lembranças felizes, tudo estava sendo questionado. Ela fora enganada, realmente traída, da mesma forma que acreditava que sua mãe e sua irmã tinham sido. Naquele momento, sua relação com o pai mudou de maneira profunda, assim como sua relação com a mãe e a irmã. Depois que Natasha descobriu sua ferida e refletiu sobre o que ela mais queria, passamos os meses seguintes explorando juntas sua infância, aquela ruptura e seus efeitos duradouros. Quando ela nomeou sua ferida de confiança, quando reconheceu que o que ela mais queria era confiança e que em vez disso tinha sido traída, isso revelou toda uma nova parte de si mesma. Vou ler essa parte novamente. Olha quem chegou. Bruno Rodrigo, bom dia, meu amigo. Depois que Natasha descobriu sua ferida e refletiu sobre o que ela mais queria, passamos os meses seguintes explorando juntas sua infância, aquela ruptura e seus efeitos duradouros. Quando ela nomeou sua ferida de confiança, quando reconheceu que o que ela mais queria era confiança e que em vez disso tinha sido traída, isso revelou toda uma nova parte de si mesma, que agora ela sabia que precisava de atenção. Pela primeira vez na vida, Natasha se viu diante de uma possibilidade autêntica de cura. Então, quando ela é criança, o que ela queria? Ela queria a segurança dos pais, né? E queria poder confiar. Não, pai e mãe, gente, confia. Se eu não confiar no meu pai e na minha mãe, eu vou confiar em quem, eu sendo criança? Ela não teve isso a partir do momento que descobriu lá a traição do pai. Se sentiu, então, insegura, né? Começou a desconfiar. Então, a partir disso, desconfiava de tudo e de todos. Ninguém. Então, todo mundo vai mentir pra mim, todo mundo vai me trair. Meu pai e minha mãe me traíram, meu pai me traiu. Vou confiar em quem? Gente, 5 anos de idade. E ela adulta agora. É isso. Estamos aqui pra isso. E depois, se você puder assistir o começo da live, tem várias perguntas que ela faz pra gente anotar no nosso caderno terapêutico, que remetem à infância, que acho que podem ser interessantes para você também, tá? O que eu mais queria quando criança, aqui já respondendo a pergunta, o que eu mais queria quando criança era saber que não precisava estar sempre bem. Desejava saber que não era necessário fingir ou disfarçar nada, que também havia espaço para minha luta e minha dor, e que eu não precisava ser uma criança certinha que aceitava tudo. Queria que essa permissão tivesse sido dada a mim pelos meus pais. Queria que eles tivessem visto e compreendido quem eu era de verdade, não a versão que eu representava. Eu precisava que eles me vissem além da fachada.
Queria que eles fossem responsáveis por suas emoções e suas atitudes para que eu não me sentisse pressionada a fazer isso por eles. Queria não precisar dizer sempre a coisa certa para não desapontar nem magoar. Isso é o que eu gostaria que tivesse sido diferente. Muito bem, agora é a sua vez. Pode ser que você saiba exatamente o que queria quando criança ou num relacionamento adulto e não conseguiu. Pode ser tão óbvio que você nem pensa muito sobre isso. Mas se a resposta não está clara, você precisa desacelerar e realmente refletir sobre o assunto. Ou talvez a gente adapte um pouco a pergunta. Se você pudesse mudar algo na sua infância, o que mudaria? Se conseguir pensar em algo, ótimo. Se nada lhe vier à mente, não tem importância também. Cada revelação tem seu tempo, pode acreditar. Então, ela refez a pergunta que foi feita lá em cima, né? Se você pudesse mudar algo na sua infância, o que mudaria? Gente, essa resposta tá aqui, ó. Tá aqui. Vocês também podem anotar, podem pensar, podem refletir. Bruno, o reverso também pode acontecer. Um excesso de confiança. Também uma dor infantil. E aí cada um sabe da sua, né? Como diz a canção, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Aqui, em algum ponto aqui de cima, a gente falou também sobre os extremos, né? Falta de proteção ou superproteção, tudo isso é disfuncional, né? Gratidão, Bruno. Próximo subtítulo. Como ocultamos nossas feridas? A pergunta favorita dos terapeutas em todo o mundo é o que chamamos de pergunta de limitação. Em vez de perguntarmos por que você fez ou deixou de fazer algo, perguntamos o que impede você de fazer ou não fazer alguma coisa. O que está limitando você? Precisa tomar uma atitude, tá? Não toma por quê? O que te impede? O que te limita? O que te limita? Quando se trata de nomear ou revelar suas feridas, aplicamos a mesma pergunta. O que impede você de enxergar sua dor? Acontece que a maioria de nós evita ver, revelar ou passar algum tempo com a própria ferida. Para isso, usamos um ou vários métodos criativos, às vezes conscientemente, outras vezes não. Próximo, escondendo. Uma das maneiras que usamos para encobrir nossas feridas é escondê-las. E essa era uma das minhas habilidades. Você deve imaginar o porquê, pois eu fazia isso muito bem quando criança, literalmente me escondendo no closet com minha mãe. Mas essa habilidade ficou cada vez mais forte durante minha adolescência e até meus 20 e poucos anos. Eu escondia tudo que era vulnerável em mim. Os namorados faziam coisas que me desagradavam e eu fingia que estava tudo bem. Amigos se aproveitavam de mim e eu fingia que nada estava acontecendo. Em cada situação eu dizia que estava tudo bem, mas na verdade não estava. Era tão boa em esconder que você nunca saberia quão assustada e insegura eu me encontrava. Esconder é uma boa estratégia para convencer o mundo lá fora algo bem diferente que está acontecendo no seu mundo interior. Porém, ao esconder dos outros a sua dor, as suas mágoas, seus medos e as suas inseguranças, você existe no mundo de maneira inautêntica. Como minha cliente Azam, que luta com a depressão como resultado de uma ferida de segurança. Às vezes um simples dia é uma batalha para ela. Mas em vez de conversar com um amigo quando está atravessando uma fase difícil, ela se isola e não sai de casa nos fins de semana. Por quê? Porque assim seus amigos não vão achá-la uma companhia chata e depressiva e acabar se afastando. Ou como Dom, que luta com uma ferida de merecimento e tem tanta vergonha do lar em que cresceu, que nunca levou suas namoradas à casa dos pais por medo do que iriam pensar. Esconder pode fazer com que você se sinta seguro a curto prazo,
Mas o resultado é que você não estará totalmente presente nos relacionamentos que mais importam. Porque não vai ser você vai estar sempre usando máscaras. Não vai ser autêntico. Autenticidade é uma palavra importante. A gente vem repetindo isso aqui, né? A gente precisa ser a gente mesmo. A gente precisa ser a gente mesmo. Porque a gente sempre vai encontrar alguém que queira a nossa companhia. Amigos, companheiros de vida, amores. Sempre vai ter alguém que vai ser feliz por estar conosco exatamente do jeito que a gente é. Não precisa ter medo de que fulano não vai te querer, tal amizade vai afastar. Tá, se tal amizade afastar, é porque tinha que afastar. Se o companheiro te afastar, é porque tinha que afastar. Não nos escondamos, não percamos a nossa autenticidade. Isso é muito importante. Então, dentre tudo que a gente falou aqui, gente, não acabou. Tem mais subtítulos, porque aqui ela vai desmembrar isso. Mas eu tô sentindo de finalizar agora, porque eu acho que já teve muita coisa por hoje, né? Tem muita coisa para dar uma mexida aí até amanhã às 11h11, tá bem? Vou parar por aqui. Gratidão. Gratidão por estarem aqui. Gratidão por fazer parte desse meu processo. Está sendo também curativo para mim. Muito bom. Estou muito grata por estar aqui, por ter essa oportunidade aqui no YouTube. Vou pedir para quem ainda não é inscrito no canal Júnia Menezes Conexões, para que faça isso. Em breve as lives acontecerão somente pelo YouTube, tá? E vocês vão estar também dando uma força pro meu trabalho lá, tá bom? Gratidão. Um beijo. Fiquem com Deus, com a espiritualidade, com os seres de luz. E até amanhã, às 11h11.